Lembrando que nós estamos numa série de exposições na carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta que a gente tem visto cheia de emoções, né? Esse é o nosso 6º sermão de um total de 13. Paulo plantou igrejas nessa região da Galácia. Paulo sofreu bastante, Paulo foi perseguido, Paulo foi apedrejado. E isso não é nada bom assim para um plantador. Além disso, um grupo de pessoas se levantou ali dentro dessas comunidades dizendo que a mensagem que Paulo estava pregando era uma mensagem incompleta, de que não era o verdadeiro evangelho, e Paulo vai reagir então a esse grupo que está perturbando essas pessoas que estão sendo seduzidas por esse discurso. E a resposta de Paulo é a carta que a gente tem em mãos. Então, carta inteira, Paulo vai estar defendendo a exclusividade do evangelho, a suficiência da graça de Deus para a salvação dos nossos pecados. E hoje, debaixo desse grande tema, a gente vai meditar dos versículos 15 ao 25 do capítulo 3. Então, abra aí a tua Bíblia, Gálatas capítulo 3, e a gente vai fazer a leitura. Fiquem de pé, por favor, para que possamos fazer a leitura. Capítulo 3, dos versículos 15 ao 25, que diz assim: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor ilumine o nosso entendimento e abra o nosso coração. Senhor, obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui, como já foi orado e agradecido, livremente, sem medo de sermos impedidos. Por isso, ó Deus, ilumina a nossa mente, abra o nosso coração, fala, Senhor, ao nosso íntimo, à nossa alma, para que possamos sair daqui convictos da Tua bondade e da Tua misericórdia. Tudo nós te damos graça. Amém, amém e amém. Podem se sentar, permaneçam com a tua Bíblia aberta. Irmãos, na semana passada, a gente meditou nos versículos do 1 ao 14, e com isso a gente concluiu uma sessão muito importante da carta. Desde a abertura, desde o início, até o versículo 5 do capítulo 3, Paulo esteve ocupado, acima de tudo, em defender o evangelho. O propósito de Paulo era tranquilizar aquela comunidade de crente, lhes assegurando que tudo aquilo que eles haviam ouvido de seus lábios não era uma versão incompleta ou defeituosa, mas o verdadeiro evangelho. Paulo também deixou claro que não apenas os acréscimos propostos pelos judaizantes devem ser rejeitados, mas qualquer acréscimo, independente de quem seja a pessoa,
deve ser rejeitado. Qualquer acréscimo ao evangelho é distorcer o evangelho. Por isso que Paulo diz muito claro que essa mensagem deve ser considerada anátema, deve ser considerada maldita. Vale a pena, portanto, a gente relembrar pelo menos duas verdades fundamentais que Paulo defendeu até aqui e que nós também devemos preservá-las. Primeira delas, sobre a origem do evangelho. O evangelho não é fruto da imaginação humana, o evangelho não é uma construção religiosa elaborada ao longo do tempo, mas o evangelho é Deus se inclinando até nós. O evangelho é as boas novas de salvação e, sobretudo, o evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. Segunda verdade que Paulo defendeu é sobre o lugar do evangelho na vida cristã. O evangelho não é apenas o começo da vida cristã, mas o evangelho é aquilo que nos move. O evangelho é aquilo que nos sustenta até o fim. Ou seja, nós não começamos pela fé em Cristo para depois prosseguirmos pelo esforço humano. Do começo ao fim, tudo é pela fé. Nós somos justificados pela fé, nós somos santificados pela fé e nós vivemos dia após dia pela fé em Cristo. E nunca houve um momento na história da redenção que isso tenha sido diferente. É por isso que Paulo convocou, no versículo 6, a gente viu na semana passada, o Abraão. Depois que ele estabeleceu e defendeu os fundamentos do evangelho, Paulo chama o Abraão como uma testemunha. Abraão, que é o pai do povo judeu, o Abraão, que é a grande referência da identidade religiosa de Israel, para dizer que mesmo Abraão foi salvo pela fé. O objetivo de Paulo com isso é reafirmar que a salvação sempre foi, desde o princípio, pela fé, e que Deus é o autor da salvação do começo ao fim. Eu acho legal que quando Paulo escreve aos Romanos, ele descreve a salvação nos seguintes termos: aqueles que Deus predestinou, ele também chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. E tudo isso que Deus faz é fruto da promessa de Deus. Então, é nesse contexto que hoje nós somos chamados a considerar com atenção a relação que há entre lei, promessa e herança. A primeira informação que a gente tem está aí no versículo 15. Paulo diz assim: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Note, primeiramente, a forma como Paulo se refere aos Gálatas. Ele os chama de irmãos, e isso é bastante significativo. A gente tem visto ao longo da carta de Paulo que o tom é um tom duro, Paulo usa palavras fortes. A gente viu na semana passada Paulo chamando eles 2 vezes de insensatos, perguntando se várias coisas que eles estavam fazendo por acaso era sob efeito de bruxaria. Mas quando Paulo chama eles de irmãos, Paulo está dizendo que ele não é um descontrolado falando coisas sem sentido, mas é alguém na posição de um pai que, vendo seus filhos expostos a um perigo iminente, fica agitado para protegê-los, para defendê-los. Pois bem, na sequência, Paulo diz assim: ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. É verdade que é um tabu, assim, a gente falar sobre testamento hoje em dia, né? Testamento remete à morte, e mesmo sabendo que a morte ela é inevitável, ainda assim é um assunto indigesto. Geralmente a gente não gosta de falar dessas coisas. E eu me lembro que há uns 3 ou 4 anos me deu uma forte crise de pedras nos rins, e eu achei que eu ia para a glória, assim. E o homem com gripe já é aquele drama, né? Com a pedra nos rins, eu achei que de fato eu estava fadado assim aos meus últimos dias. Aí eu lembro que eu falei com a Débora assim: ó, com a Peugeot tu faz isso, com aquilo tu faz isso mais e tal. E é claro que isso evidentemente não é um testamento. Se eu viesse mesmo a falecer, ela poderia fazer com pouco que a gente tem o que ela bem entendesse. Mas, se eu tivesse ido ao cartório de notas, se ali um documento fosse redigido pelo tabelião, tudo formalizado conforme a lei do nosso país, nesse caso, ninguém poderia invalidá-lo e ninguém poderia acrescentar qualquer coisa a esse testamento.
Paulo pega esse princípio universal que já existia nos seus dias para afirmar algo muito maior. Se o testamento do Ricardo, feito ali no tabelionato, não pode ser alterado, não pode ser invalidado, quanto mais as promessas de Deus. Ou seja, Paulo revela para nós aqui que há um testamento divino que não pode e que ele não será de modo algum alterado. Esse testamento do Senhor é irrevogável. Louvado seja Deus. Mas a notícia triste é que você está fora desse testamento. Não só você está fora desse testamento, ou seja, sem herança alguma, mas eu também estava fora desse testamento. A humanidade inteira estava fora desse testamento, portanto, sem direito à herança. É verdade que nós fomos criados à imagem de Deus e no princípio nós desfrutávamos de um relacionamento pleno e harmonioso com o nosso Criador. Havia nesse relacionamento comunhão, confiança, vida. Entretanto, nós escolhemos ouvir outras vozes. Passamos ali a desejar outras coisas e não ao Senhor. Deus já havia sido claro. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Ainda assim, nós rejeitamos a sua autoridade. Ainda assim, nós rejeitamos a sua palavra, ainda assim, nós rejeitamos a sua bondade, nós ofendemos Deus profundamente, e ao fazer isso, nós quebramos o relacionamento que havia entre pai e filhos. Nós rompemos a cláusula fundamental da aliança e naquele momento deixamos de viver como herdeiros da promessa. A gente foi, por assim dizer, deserdados como descendentes e expulsos da casa do pai. Foi isso que aconteceu no Éden. No Brasil, 50% do nosso patrimônio é direito dos herdeiros necessários, filhos, cônjuge e ascendentes. Os outros 50% do patrimônio, você pode dar para quem você quiser, para qualquer pessoa, para qualquer instituição. Entretanto, na lei, alguns crimes cometidos pelos filhos os tiram do direito de receber essa parcela da herança. No Éden, nosso crime nos deserdou de usufruirmos das coisas do Pai. E ali a gente não foi apenas deserdado, a gente também passou para uma situação de profunda miséria. A morte entrou na experiência humana em 3 níveis. Primeiro, morte espiritual. Trata-se do estado de separação de Deus. O ser humano, criado para a comunhão, passou a viver alienado do seu Criador. Nos tornamos filhos da ira, espiritualmente mortos e incapazes de restaurar por nós mesmos o relacionamento com Deus. O segundo nível, morte física. Não sei se alguém tem expectativa de ver para sempre aqui na Terra, mas não. Não é mais possível não morrer mais. E no terceiro nível, morte eterna, que é o lugar onde os perdidos serão punidos com penalidade de eterna destruição. Apartai-vos de mim, malditos, Cristo dirá aos que não são seus. Ali no inferno as pessoas serão despidas de toda a dignidade que agora têm como portadores da imagem de Deus. Sofrerão por toda a eternidade, cercadas de demônios e de pessoas ímpias que odeiam a Deus, odeiam todo mundo e piorando e se tornando cada vez mais desprezíveis. Diante dessa realidade, ecoa uma pergunta inevitável. Como que a gente consegue fazer o caminho da volta? Como que é possível a gente desenvolver algum retorno? Como que a gente pode escapar dessa terrível condenação? Qual é o caminho? É exatamente nesse ponto que o Paulo avança no seu argumento, e aí com Gênesis 15 em mente, ele lembra de uma promessa feita a Abraão. Está aí no versículo 16 de Gálatas 3. Assim também as promessas foram feitas a Abraão. E a partir dessa promessa que Paulo vai apontar para como Deus soberanamente elege herdeiros para o testamento. E Gênesis 15 conta pra gente que Deus pede lá para o Abraão uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho. O Abraão sabe exatamente o que ele deve fazer com isso.
Versículo 10 de Gênesis 15 diz que o Abraão cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra. Eu sei que para a gente hoje isso parece estranho, porque a gente não está acostumado a assinar contrato dessa forma assim, geralmente é no cartório que a gente vai mesmo, mas na época do Abraão era dessa maneira que se assinava um testamento ou uma aliança. Cada parte envolvida nesse pacto caminhava então entre as metades dos animais. Era uma forma bastante visual, né, de as pessoas comunicarem: se eu romper essa aliança, que me aconteça o mesmo que aconteceu com estes animais, mereço morrer. Esse era o nível de compromisso que as pessoas assumiam ao fazer essa aliança, esse testamento. Só que o que há de surpreendente nessa aliança entre Deus e o Abraão é que em momento algum o Abraão caminhou entre as metades. Gênesis, lá no versículo 12, falando sobre o Abraão, apenas diz: caiu um profundo sono sobre o Abraão. Quem caminha entre os animais é apenas um fogo fumegante e uma tocha de fogo. Versículo 17. Que fogo estranho é esse? É Deus. Versículo 18, naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão. A promessa de Deus a Abraão é uma promessa de aliança. Mas é uma aliança que em nada depende de Abraão. Deus, ao fazer essa aliança, assume sozinho toda a responsabilidade do seu cumprimento. Então, é com Gênesis 15 em mente que o Paulo vai chamar a atenção dos Gálatas que é impossível Deus acrescentar qualquer coisa à promessa que Deus mesmo firmou em aliança. Deus garantiu que a cumpriria. Agora é interessante que geralmente em janeiro, né, é onde as pessoas mais gostam de fazer campanhas. É tantos dias de oração em troca de tantos meses de bênção, tantos propósitos para garantir determinados resultados. Perceba que, embora muitas dessas práticas até sejam bem intencionadas, elas carregam uma lógica que fere frontalmente o Evangelho. O Evangelho ele é esvaziado do seu verdadeiro sentido no momento que nós transformamos aquilo que é o nosso dever enquanto crente a um sistema supersticioso, como se o êxito espiritual dependesse do cumprimento desse método. Enquanto o que nos é exigido enquanto crente, meus irmãos, é arrependimento constante. É a gente viver o Evangelho. É a gente se debruçar nas Escrituras. É a gente, de fato, se submeter definitivamente aos conselhos soberanos do Senhor. É isso que o Senhor requer dos seus filhos. É disso que nós precisamos. Paulo avança, e aí ele faz uma pergunta, lá no versículo 17 de Gálatas 3. Como e por que motivo haveria a lei de anular o testamento? Lembrando que Paulo sempre tem em mente os intrusos lá, as pessoas que se infiltraram nessas comunidades que estavam dizendo que eles deveriam viver pela obediência da lei e um monte de coisa. E o texto aqui é para resolver isso, essa relação entre lei, promessa e herança. Aí o Paulo mesmo responde, na sequência: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Aí Paulo, sabendo o que passaria na cabeça dos Gálatas, que com certeza eles perguntariam, então qual é o papel da lei? Paulo responde no versículo 19. Ele diz: a lei foi acrescentada por causa das nossas transgressões. Então, a lei não foi dada de maneira alguma para nos colocar dentro do testamento. Mas a lei foi nos dada para mostrar justamente porque nós estávamos fora desse testamento. A lei, sendo maravilhosa e perfeita que é, ela revela precisamente a nossa feiura e a nossa condenação. Talvez aqui seja o texto onde esse erro dos Gálatas de aceitarem os acréscimos propostos pelos judaizantes fique mais evidente do quão absurdo é. Porque o papel da lei era de mostrar absolutamente que não há nada que possamos fazer por nós mesmos. E a lei, ela nunca reivindicou para si essa prerrogativa de que ela mesma salva. Ao contrário, a lei sempre deixou claro de que nós somos incapazes de nos salvar. É por isso que no Antigo Testamento havia os sacrifícios. É como se quando alguém tentasse viver
o seu relacionamento com Deus, confiando na obediência à lei, a lei empurrasse essa pessoa de volta para que ela vivesse não de acordo com a lei, mas de acordo com as promessas. Porque ela está sempre deixando isso de modo muito claro. É impossível nós atingirmos o padrão que a lei exige. É algo inalcançável para nós. Cristo, porém, cumpriu a lei. E cumpriu plenamente a lei. Por isso que é em Cristo e somente nele que nós somos salvos. Cristo é o descendente mencionado aí no versículo 16. É aquele que restaura todas as coisas. E aqui é o ponto decisivo do argumento de Paulo. É por causa de Cristo que nós fomos incluídos no testamento. Nós não somos herdeiros naturais, mas nós entramos como co-herdeiros em Cristo. Ou seja, a mensagem do Evangelho é: aquilo que pertencia a Cristo por direito, nos é concedido por graça. Paulo afirma então que Cristo garante ao seu povo, versículo 18, uma herança. E essa herança, acredite você ou não, é uma herança real, é uma herança segura, é uma herança definitiva, é uma herança que está guardada no Senhor. E que herança é essa? Em primeiro lugar, trata-se da reconciliação com Deus. Aquele relacionamento que foi rompido por culpa nossa no Éden, agora é restaurado em definitivo. Já não somos mais inimigos de Deus, mas somos os seus filhos. Voltamos à casa do Pai. Em segundo lugar, essa herança inclui a habitação do Espírito Santo, que nos cela como pertencentes a Deus, e é, segundo as Escrituras, o penhor da herança futura. E que herança futura é essa? É a nossa terceira lição, que envolve a vida eterna com Jesus. É interessante que, certa vez, Jesus estava falando com seus discípulos, eles estão bem inquietos, assim, estão bem preocupados, e aí Jesus vai tranquilizá-los acerca desse futuro que parecia incerto e bastante ameaçador. É interessante como que Jesus procura aliviar essa atenção deles e manter viva no coração de cada um deles a esperança. Jesus diz lá em João 14, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Naquela oração sacerdotal de Jesus, em João 17, Jesus faz um pedido em favor dos seus discípulos. Ele diz, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Estar com Jesus, essa é a plenitude da bênção. Esse é o suprassumo da glória. O ladrão moribundo que chegou à fé quando pendia na cruz ao lado de Jesus, recebeu a mesma promessa. Hoje estarás comigo no paraíso. O céu, meus irmãos, é estar com Jesus. Agora, por que será que estar com Cristo é um componente tão central no céu? João diz sobre a cidade santa, o Cordeiro é a sua luz, ou melhor, o Cordeiro é a sua lâmpada. É Cristo que nos leva para o céu. Sendo assim, é impossível nós pensarmos sobre o céu sem que a gente pense naquele que é responsável por estarmos lá. E a gente precisa refletir mais sobre isso, porque nós jamais entraríamos no céu sem que Cristo conquistasse isso para nós. Como pode o homem supor que, mesmo fazendo o mais tremendo esforço, poderemos nos tornar dignos de atravessar o abismo que há entre essa terra amaldiçoada e o céu em que não há pecado? Mas a gente sabe que é uma ideia quase universal de que os seres humanos podem merecer a vida eterna. Quão profunda presunção é a gente achar que é algo natural e óbvio que todos vão para o céu, que todos se deleitarão na bem-aventurança eterna. Se a gente tivesse um simples vislumbre do que é o céu, da sua glória, nós teríamos certeza absoluta de que nós somos indignos de estar nesse lugar santo. Eu concordo com Edward Dornelli. Ele disse certa vez, é mais fácil um verme desejar ser um cirurgião talentoso e conseguir do que um pecador entrar no céu por esforço próprio. Só há
um caminho, e esse caminho é Jesus. É Jesus quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos leva para o céu. Richard Baxter disse certa vez que o céu é fruto do sangue do Filho de Deus. O Senhor nos leva para o céu, também nos fazendo santos. Ou seja, nós seremos equipados para a vida eterna. E lá no céu, Cristo será visto claramente. No céu será o lugar onde pela primeira vez nós vamos vê-lo como exatamente Ele é. Nesse momento, como crentes, nós estamos em Cristo. Estamos ligados a Ele numa íntima e irrompível relação. Mas no céu nós veremos o nosso Salvador. Paulo nos ensina que agora vemos por espelho em enigma, mas no céu o veremos face a face. Os profetas tantas vezes falaram que os nossos olhos veriam o rei em sua formosura. Jó, por exemplo, tinha certeza de que o nosso Redentor vive e que no céu iria vê-lo. E tudo isso é algo que depende exclusivamente da promessa. Final do versículo 18. Deus concedeu gratuitamente por meio de promessa. Não é mérito, não é salário, não é recompensa, é graça. Em outras palavras, Deus diz ao seu povo: aquilo que pertence ao meu Filho amado Jesus, agora é compartilhado com vocês. A herança que é de Jesus por direito é compartilhada conosco por graça. As promessas que foram feitas para Cristo, mas que pela fé elas são nossas também. O amor que repousa plenamente sobre o Filho Jesus. Pela fé nós somos envolvidos, pela fé nós somos incluídos nesse amor. A mesma voz que disse no Jordão: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, agora ecoa sobre todos aqueles que estão unidos a Jesus. Absolutamente tudo que pertence a Jesus por direito nos é dado por graça, porque nós fomos amados no amado Jesus. A mensagem de Paulo aqui é clara. Nós estávamos fora do testamento, mas Jesus nos chamou para termos parte nisso. E a minha pergunta para você, meu irmão e minha irmã, é o que tudo isso significa para você. A gente sabe o que isso significa dentro de uma realidade, mas o que significa para você? A minha oração e o meu desejo é que você deseje isso mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Que você deseje isso mais do que sucesso. Que você deseje isso mais do que estabilidade financeira. Que você deseje isso mais do que reconhecimento e relacionamentos. Para que um dia, pela graça, todos nós aqui possamos ouvir de Jesus: vindes, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo.